Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num editorial acadêmico super recente e fascinante da revista Estudos Avançados. O texto traz para o centro da mesa um debate urgente: a crise moderna da democracia e as rachaduras nas instituições que a gente conhece tão bem. A ideia aqui é desconstruir tudo isso e entender as forças que estão, literalmente, reescrevendo as regras da nossa vida cívica, com um foco especial em duas coisas que não saem das manchetes: o papel da inteligência artificial e a desigualdade social crescente. Bom, para organizar o nosso papo, estruturamos tudo em 5 pontos-chave. 1. A democracia tem futuro? 2. O paradoxo da desigualdade. 3. A fronteira da inteligência artificial. 4. Negacionismo e desinformação. E 5. As inovações para a sobrevivência. Vamos nessa? Ponto número 1. A democracia tem futuro? Olha, o ponto de partida dos pesquisadores não é nada sutil. Eles constatam uma realidade global inegável. A gente está vivendo um declínio super acentuado na confiança nas instituições políticas tradicionais e, ao mesmo tempo, vendo projetos populistas ganharem força por todo lado. Isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão que guia todo o estudo: a democracia tem mesmo um futuro? E não é uma pergunta retórica. Com a confiança lá embaixo, a gente precisa ser honesto e avaliar se os modelos de hoje têm fôlego para aguentar a pressão de todos esses desafios novos. Ponto número 2. O paradoxo da desigualdade. Para tentar responder aquela pergunta lá de trás, a gente tem que encarar uma fratura estrutural imensa. É o coração do problema. O choque direto entre o que a democracia promete e o que a gente vive na economia e na sociedade. Pensa bem, de um lado, a democracia exige o princípio inegociável da igualdade, certo? Mas do outro lado, na vida real, a gente vê uma desigualdade social crescente, cada vez mais drástica. E esse rastro de promessas que nunca se cumprem gera um abismo. É por isso que o texto destaca tanto a urgência de dar ouvidos aos movimentos feministas e antirracistas que mostram, na pele, como o ideal de igualdade ainda está assustadoramente longe da prática. E como é que essa insatisfação toda aparece na prática? Os estudos de caso aqui na América Latina são super reveladores. Ao olhar para a crise brasileira, a pesquisa aponta a emergência de lideranças populistas que acabam agregando movimentos com traços autoritários. Já olhando para a Venezuela, os autores destacam processos de militarização e de desdemocratização que aconteceram ao longo dos governos chavistas. O texto usa esses casos, de forma bem neutra, para mostrar como as instituições ficam incrivelmente vulneráveis quando encaram crises prolongadas de desigualdade. Ponto número 3. A fronteira da IA. Agora, a gente não pode culpar só os problemas econômicos. Tem uma força disruptiva inédita mudando as regras do jogo: o papel da inteligência artificial. Olha como a coisa evoluiu. Num passado recente, a política caminhava baseada na inteligência individual. Depois, a gente deu um passo para a inteligência coletiva, com os sindicatos, os grandes movimentos sociais. E hoje? Bom, o terceiro degrau é a IA. Ela não é só mais uma tecnologia de processamento de dados. Ela está literalmente redefinindo como o debate público é construído e distribuído. Essa citação do acadêmico Sérgio Adorno vai direto ao ponto. Ele fala que o uso da IA está gerando novas epistemologias políticas. O que isso significa no nosso dia a dia? Significa que a forma como a gente entende o que é verdade e até como a gente se mobiliza nas ruas está sendo guiada por algoritmos. A IA não é uma ferramenta neutra. Quando você junta essa automação potente com uma sociedade já machucada pela desigualdade social crescente, o controle das narrativas vira um barril de pólvora. É uma complexidade que a gente nunca viu antes. Ponto número 4. Negacionismo e desinformação. Exatamente no encontro dessas fraturas sociais com as novas tecnologias que nasce o que os pesquisadores chamam de negacionismo epistêmico. Basicamente, a ideia de que a ciência perdeu a legitimidade. E presta atenção, os ataques não são atirados no escuro. Eles miram cirurgicamente em políticas públicas essenciais. A gente está falando de campanhas de vacinação, das universidades, das redes de proteção social e das discussões de gênero. É um ataque bem sistemático, desenhado para destruir a base de fatos que a gente precisa para tomar decisões democráticas. E os autores explicam como isso se transforma em movimento político. A pesquisa relata como, aqui no Brasil, durante o governo Bolsonaro, observou-se o avanço do anti-intelectualismo e uma forte defesa do cultivo da masculinidade tradicional. E eles deixam claro que isso não é um fenômeno só nosso. Essas características andam de mãos dadas com o que a extrema-direita vem fazendo na Europa, traçando paralelos, por exemplo, com a Frente Nacional do Jean-Marie Le Pen na França. São exemplos que o texto traz para ilustrar a força da polarização atual. Todo esse cenário nos leva a um cabo de guerra na comunicação moderna. De um lado, a gente tem as redes sociais, estruturadas em plataformas que rodam num ritmo frenético impulsionado pela IA.
Do outro lado, o jornalismo tradicional tentando desesperadamente manter aquele papel de validar dados e checar fatos. O convívio entre esses dois mundos cria um dilema gigante. Como é que a gente regula a informação na era digital sem esmagar a liberdade de expressão? É um equilíbrio super delicado. E, finalmente, ponto número 5. Inovações para a sobrevivência. Então, com o aprofundamento das desigualdades e os riscos que aí atrás, qual é a saída? O texto bate muito numa tecla. Salvar a democracia não vai ser algo que vai acontecer passivamente. Exige estratégia intencional. A gente precisa pegar essa inovação tecnológica e focar, de forma absoluta, na justiça social. As soluções que eles delineiam passam por colocar as pessoas de volta no centro, aprofundar de verdade a inclusão de grupos marginalizados e garantir que o papel da inteligência artificial seja servir à igualdade e não à polarização. E assim a gente chega ao fim desta nossa análise. Com a IA mudando tudo a cada semana e a ferida da desigualdade social ainda escancarada, não dá pra gente fingir que tá tudo bem. A gente precisa reavaliar nossos pactos como sociedade. E eu quero deixar vocês com essa reflexão. Como é que nós juntos vamos garantir que essas novas tecnologias e inovações protejam, ao invés de destruir o futuro da nossa vida em democracia na próxima década? Fica aí o convite para a gente continuar pensando sobre isso. Até a próxima!